Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Mercosul e União Europeia. Autoridades francesas afirmam que não estão prontas para ratificar o acordo e ministro das Relações Exteriores do Brasil diz que o país está comprometido com a redução do desmatamento e com o cumprimento do Acordo de Paris. Para entidades do agro brasileiro, acordo é motivo de comemoração e deve beneficiar vários setores. Acordo entre Mercosul e União Europeia pode facilitar a exportação do etanol. A tributação aplicada dificultava o acesso ao mercado europeu. Frente Parlamentar da Agropecuária recebe o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e trata de conectividade para o campo. Bem Mineiro. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Jornal Terra Viva uma série de reportagens especiais sobre a produção de café no sul de Minas. E ainda, ao vivo, Saúde Animal. O médico veterinário Marcos Rezende fala sobre a indução de lactação, técnica que ajuda as vacas a produzirem leite mesmo sem parir. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o governo brasileiro está comprometido com a redução do desmatamento e com o cumprimento do Acordo de Paris. A declaração foi dada após autoridades francesas afirmarem que não estão prontas para ratificar o acordo com o Mercosul. Após o pacto comercial com a União Europeia, o Brasil espera fechar 2 novos acordos ainda este ano. Em coletiva, no Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo afirmou que a questão ambiental é uma preocupação, tanto dos europeus quanto dos brasileiros. Todos os membros do acordo reafirmam seus compromissos com diferentes instrumentos ambientais, inclusive o Acordo de Paris, né? Onde há compromissos por parte do Brasil, mas também dos países europeus, no caso, né? Que nós também esperamos ver implementados, inclusive compromissos que são deles e são de outros países desenvolvidos, de desembolso de recursos para financiamento de energias renováveis, esse tipo de coisa. A França é um dos países com maior resistência ao acordo de livre comércio, sob pressão de grupos ambientalistas e do setor agrícola. Representantes do governo de Emmanuel Macron demonstraram preocupação com o cumprimento pelo Brasil do Acordo de Paris, que estabelece medidas para a redução de gases contra o aquecimento global. Em resposta, Araújo afirmou que esse tipo de manifestação do governo francês é direcionado ao público interno. Ressaltou que nenhum país está preparado no momento para ratificar o acordo, porque ele deverá passar ainda por um longo processo de revisão técnica. Eu acho que cabe muito à Comissão Europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive a França, aquilo que está dentro do acordo, e acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto dentro do acordo, né? O tratado anunciado na semana passada só entrará em vigor após ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos legislativos dos 28 países da União Europeia e dos 4 do Mercosul. Para o chanceler, assim como há setores franceses contrários ao acordo, há também aqueles interessados na sua confirmação. E eu tenho certeza que é um acordo que é de grande interesse da França e de todos os outros países europeus, né? Eu acho que há uma convergência de interesses muito grande, e isso é que acho que predominará na análise desse acordo por todos os parlamentos nacionais. Foram 20 anos de negociação até a definição das bases do acordo comercial, que prevê, entre outras medidas, a eliminação gradual de tarifas de importação e cotas de exportação dos principais produtos agrícolas do bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já as entidades ligadas ao agronegócio brasileiro continuam comemorando o acordo entre Mercosul e União Europeia, pois ele trará benefícios para vários setores e deve facilitar a exportação de diversos produtos. Com o acordo, a cota para exportações de carne de frango será de 180 mil toneladas no ciclo de 12 meses, segundo a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. O Brasil já possui uma cota de 400 mil toneladas. Esses 400 mil toneladas de cota que já existem, elas têm uma tarifa média intracota de 15%.
Dependendo do produto, às vezes mais, em alguns, mas é 15%. No caso das novas 180, é tarifa zero, ou seja, é mais renda que fica para o lado brasileiro. Eu, quando vender tiverem implementadas daqui a 6 anos, essas 180 mil toneladas de carne de frango, o Brasil pode estar trazendo algo em torno de $500 bilhão a mais de receita para o país e para a nossa avicultura, para o nosso setor. Na opinião de Ricardo Santin, o acordo é importante para o Brasil ter alternativas de mercado, além de refletir no aumento da produção, beneficiando mais de 170 mil famílias ligadas ao setor. Isso vai gerar um produtor lá no campo que vai ter que produzir mais aves, vai ter que gerar um caminhoneiro que vai ter que transportar mais aves, vai ter que dar mais emprego para dentro de um frigorífico que vai ter que processar essas aves e aí também depois isso ser vendido. Então é toda uma cadeia que tem um ciclo positivo e de distribuição de renda, como sempre foi a nossa cadeia. A UNICA definiu o acordo entre o Mercosul e a União Europeia como uma vitória da diplomacia brasileira e acredita que, no caso do açúcar e etanol, vai derrubar barreiras importantes. O açúcar é um dos produtos mais protegidos do mundo e muito protegido na Europa. A expectativa que temos é que a atual cota brasileira passe a ser isenta de tributação e que caia também a tributação do etanol para um volume importante, expressivo de etanol. Etanol que não entrava na Europa por conta da alta tributação que eles aplicavam ao nosso produto. Para o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o acordo com a União Europeia estreita laços e fortalece a fidelidade. É uma vitória para o Mercosul, uma vitória para o Brasil e estreita, sem dúvida, os laços cada vez mais. Isso demonstra que o Brasil tem competência para atender a alta exigência de qualidade do consumidor europeu. O acesso à internet no meio rural ainda é uma realidade para poucos. A Frente Parlamentar da Agropecuária discutiu ontem esse assunto com o governo e empresas de telecomunicação. Destravar a legislação e destinar mais recursos para aumentar a conectividade no campo estão entre as prioridades da FPA. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi o convidado da reunião desta terça-feira da FPA. Nós temos alguns mecanismos que estão aí para chegar, como o PLC 79, que uma vez aprovado, nós teremos recursos para ampliar de forma bem grande, de forma definitiva, essa cobertura, né, em vários lugares do Brasil que hoje em dia a gente lamenta muito que não exista conectividade ainda. Destravar a legislação e garantir mais recursos para que o acesso à internet seja maior no meio rural estão entre as prioridades da Frente Parlamentar da Agropecuária. Consolidação das leis para poder fazer um marco regulatório que se adeque ao nosso tempo da conectividade com segurança jurídica. E, principalmente, nós atuaremos no orçamento para colocar os valores necessários para que essa política, como ferramenta, chegue em todos os cantos do Brasil. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que reúne 70 grandes grupos empresariais, elogiou a união entre legislativo, governo e setor privado em busca da conectividade para o campo. O que nós fechamos aqui foi um plano de trabalho conjunto para destravar dinheiro que existe mal alocado por questões regulatórias ou dinheiro que está disponível e que pode ser liberado. Mesmo a tecnologia usada na cidade, o seu smartphone vai funcionar na fazenda. Todos os dispositivos que você tem hoje comercializados no mundo, né, por ser uma tecnologia global, também funcionam na fazenda. É importante que essa conexão ela chegue a todos os produtores, que chegue ao pequeno produtor, que chegue ao médio produtor, para que todos sejam inseridos. E com isso também o custo seja mais baixo. Presente à reunião, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou aos deputados sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Ela não gravou com os jornalistas, mas marcou uma entrevista coletiva para esta quarta-feira à tarde. E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. Frio e chuva ganham força nas regiões sudeste e centro-oeste do país. E você vai ver também, ao vivo, Saúde Animal. Médico veterinário Marcos Rezende fala sobre a indução de lactação, técnica que ajuda as vacas a produzirem leite mesmo sem parir. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição.
A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,1% a $8,80 o bushel. E quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Todo mundo sabe que os mamíferos só produzem leite após o parto, certo? Errado. A ciência desenvolveu uma maneira de fazer as vacas produzirem leite mesmo sem parir. A técnica não substitui a natureza, mas dá uma chance a mais para as vacas que terminam a lactação, ainda vazias, a continuarem produzindo. E para entender um pouco mais sobre essa novidade, eu converso agora com o médico veterinário Marcos Rezende. Olá, bom dia, Marcos. Bom dia, Daiane. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. Marcos, que novidade é essa? Então a gente já consegue fazer uma vaca produzir leite sem parir, é isso mesmo? Pois é, Daiane, é isso mesmo. A gente sempre ficava pensando que a vaca tem que produzir um bezerrinho para começar a dar leite. Bom, na natureza é isso que acontece, Daiane. Mas pesquisas não tão recentes assim, há mais de 10 anos, as pesquisas vêm desenvolvendo uma maneira de criar o que a gente chama de gestação psicológica na vaca, se a gente pode dizer. Ou seja, a vaca, a gente imita todo o sistema, todo o que acontece naturalmente. A vaca acha que está prenha, acha que pariu e começa a produzir leite. Isso é uma técnica que foi muito defendida por um amigo, Daiane, que infelizmente faleceu essa semana, o Zé Ricardo Maio, mas que defendeu e trouxe isso da ciência e viabilizou isso para o produtor. Certo, Marcos. E como que essa técnica funciona, né? E também quando ela pode e deve ser usada? Daiane, vamos em parte. Primeiro, essa técnica ela pode ser utilizada, ela não substitui a necessidade da vaca parir, não. Mas ela permite que a gente aproveite aquela vaca que está no final da lactação e ainda não emprenhou. Então, porque o produtor não teria opção, ele teria que descartar muitas vezes uma vaca boa. Então, o produtor pode iniciar, nesse caso, esse protocolo que a gente chama de indução de lactação. Certo. Essa técnica ela pode prejudicar o animal de alguma forma? De forma alguma, Daiane, pelo contrário, ela ajuda. Como eu disse, ela é uma técnica que imita, a gente aplica vários produtos, vários hormônios e alguns anti-inflamatórios, né, hormonais também, que imitam o que acontece na natureza. Então não prejudica a vaca. Uhum. Agora, o ponto mais importante aí para os produtores que estão nos acompanhando, né? O que o pecuarista que deseja utilizar essa técnica deve fazer? Primeiro de tudo, Daiane, procurar um veterinário. Essa é uma técnica que envolve 22 dias de aplicação de medicamento. E o produtor não pode errar nem a hora. Se fizer direitinho, a vaca vai produzir leite, o produtor não precisará descartar ela e ela vai estar pronta para um próximo parto. Isso melhora também o score reprodutivo da vaca, Daiane. Perfeito, Marcos. Muito obrigada pela sua participação e até semana que vem. Até lá, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo. O frio e as chuvas ganham força nas regiões sudeste e centro-oeste do país. E durante esta quarta-feira também pode haver aí temporais em áreas produtoras de São Paulo e do Mato Grosso. Os detalhes agora com a Amanda Souza, da SOMAR Meteorologia. A frente fria segue avançando pelo centro-sul do Brasil e durante esta quarta-feira ainda provoca pancadas de chuva desde o norte do Rio Grande do Sul. E o destaque é a chuva que avança já em áreas do sul de São Paulo, áreas também de Mato Grosso do Sul. Os maiores acumulados ainda seguem concentrados entre Santa Catarina e o Paraná, mas essa frente fria deve continuar avançando, provocar chuva em áreas produtoras do sudeste até o final desta semana. Na quarta-feira ainda tem tempo firme, sol entre poucas nuvens em todas as áreas mais claras do mapa por conta da atuação da massa de ar seco, que ainda inibe a formação das instabilidades. No período da tarde desta quarta-feira, calor intenso em grande parte do Brasil, especialmente em áreas da metade norte, onde as máximas devem passar facilmente até dos 35 graus. Já no sul, sensação de frio, máxima de apenas 15 graus em Porto Alegre. Em áreas da campanha, as temperaturas devem ser ainda menores por conta do avanço de uma intensa massa de ar polar. Para os próximos dias, com relação à chuva, pancadas já devem retornar em áreas produtoras de Minas Gerais por conta dessa frente fria, mas vale ressaltar que a chuva não é duradoura.
temperatura. Tem previsão de chuva somente na quinta e na sexta-feira, porque no final de semana o que ganha destaque é a massa de ar seco e frio de origem polar que derruba as temperaturas também no sudeste. Expectativa de temperaturas mínimas abaixo dos 3 graus que devem avançar até o sul de Minas Gerais. Não se descarta o risco para a ocorrência de geada em áreas produtoras de café, mas somente em áreas mais vulneráveis, áreas de baixada acima de 1.000 metros de altitude. Claro que na maior parte das áreas produtoras de café não tem o risco para a ocorrência de geada, pelo menos não durante esse evento, neste final de semana. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E veja a seguir, eclipse solar total encanta o público em várias partes do mundo. Na Argentina e no Chile, o dia virou noite. E ainda, bem mineiro, nova série especial do jornal Terra Viva mostra a produção de café gourmet no sul de Minas. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,8% a 4 dólares e 19 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda de 0,4% a R$ 36,86. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,7% no Mato Grosso. E a partir de hoje você acompanha aqui no Jornal Terra Viva uma série de reportagens especiais sobre a produção de café gourmet. Uma fazenda em Machado, no sul de Minas, é destaque na produção. Nesta primeira parte da série, saiba como é feito o passo a passo da colheita à torrefação dos grãos. A reportagem é de Leandro Chaves com imagens de Paulo Watanabe. Chega essa época do ano e o barulho da colhedora passando sobre os pés de café é como se fosse o coração dessa fazenda pulsando. Os grãos retirados ali são um sinal de vitalidade. Dos mais secos aos mais maduros, nada é deixado para trás. São aproximadamente 490 mil pés de café em 100 hectares, localizados em Machado, sul de Minas Gerais. E sempre utilizando o organomineral, a fertirrigação e produtos biotecnológicos para a gente poder produzir uma quantidade expressiva de café. A cada carreta que o trator traz, milhares de grãos misturados se esparramam. Para produzir um café de qualidade especial, é necessário separá-los. A máquina de lavagem é quem faz a primeira triagem. O grão de café mais leve, por estar seco, sem água na casca, vai boiar e sair pela direita. São esses de cor mais escura. Já os grãos cereja saem à esquerda. São eles que serão aproveitados para a produção de um café gourmet. Na secagem, são utilizados 6 tanques de 15 mil litros. Nós pegamos o café depois de lavado e colocamos uma enzima nele. E essa enzima, a gente coloca esse café, depois que colocou a enzima na carretinha, a gente joga ele no terreiro, no pátio de secagem. Para saber se os grãos estão com um bom nível de umidade, é utilizado este aparelho. Uma amostra do tanque é o suficiente. Para a gente medir a umidade nesse aparelho, você coloca o café, né, você seleciona a opção, né, que no caso é o café em coco, para medir essa umidade. Aceita essa medição e ele vai fazer o processo de medir esse café em coco e dá para nós a porcentagem que se encontra a umidade desse café. Para garantir aroma, sabor e cremosidade, antes de serem embalados, os grãos passam ainda pelo processo de torrefação especial para cafés gourmet. Um trabalho que é sentido no paladar do cliente e no bolso do produtor. Se eu não tivesse isso, eu dependesse de vender café commodity, investimento não se paga. Ele não se paga, não tem jeito. Você imagina que 5 centavos de dólar é o que o cafeicultor ganha por xícara. Então é muito pouco. Eu vou vender commodity? Não. Eu tenho que vender o café especial. E na reportagem de amanhã da série Bem Mineiro, vamos mostrar o trabalho dos provadores de café, responsáveis pela classificação e também pela qualidade da bebida antes de ser comercializada.
Quem olhou para o céu ontem à tarde em algumas partes do Brasil pôde ver o dia escurecer por alguns minutos. Foi um eclipse solar total que acontece quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Na Argentina e no Chile, o fenômeno foi ainda mais intenso e o dia virou noite. O fenômeno que provoca encanto aconteceu no fim da tarde. Lentamente, o sol desapareceu em todo o Chile e na Argentina e voltou a brilhar minutos depois. O eclipse solar ocorre quando a Lua fica alinhada entre o Sol e a Terra. O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, só que a Lua fica muito mais próxima da Terra e, nesse momento, consegue encobrir o brilho que chega aqui. No Brasil, o eclipse foi parcial em faixas dos estados da Rondônia e do Acre e em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no nosso novo aplicativo disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra, mais notícias do agronegócio às 11h30 no Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.